Certo, Gê. Então tá. Então, uma boa noite a todos os irmãos, encarnados, desencarnados. Convido a todos para que possamos nos conectar com Jesus, com o plano espiritual maior, fazendo a nossa prece, rogando a este Pai de amor e de bondade, a harmonia a cada um de nós. Que possamos, Jesus, nestes momentos em que estaremos aprendendo um pouquinho mais, estarmos com o nosso coração, a nossa mente abertos a este entendimento da mediunidade, da espiritualidade, que possamos, Jesus, termos muito firme em nós estes ensinamentos, para que possamos a cada dia melhor compreender, melhor viver, junto a todos os nossos irmãos, fazendo aquilo que nos toca, a nossa parte, do melhor, desenvolvendo em nós o amor, a fraternidade, enfim, Jesus. Esses momentos em que estaremos juntos, fazendo a leitura e refletindo sobre tudo que nos cabe na noite de hoje, possamos nós guardarmos no fundo do nosso coração e colocarmos em prática a cada dia, quando surgir ali a necessidade, a oportunidade, que possamos ser, Senhor, um pouquinho de luz a cada um, a nós e àqueles que nos cercam. E assim, Jesus, com esse infinito do melhor, do bem, possamos nós, com a tua permissão, iniciarmos os estudos da manhã, da noite de hoje, te rogando sempre, Jesus, as bênçãos sobre toda a humanidade, sobre todos os nossos irmãos que nesse momento vivem as suas provas e as suas expiações. Que tenham a coragem, que tenham, Senhor, o teu afago no seu coração. Obrigada, que assim seja. Boa noite, Que assim pessoal. seja. Que assim seja. Deixa eu me organizar aqui, então, para nós. Então, hoje nós temos o nosso estudo, né? Só um momentinho. Deixa eu passar aqui, cara. Capítulo 12, isso? O labor continuou. Capítulo 2, isso aí. Isso aí. Então, o trabalho vai continuar, né? Deixa eu ajeitar mais um pouco aqui, para mim botar maior. Vamos alinhar bem. Quanto maior for a letra, melhor a leitura. Para quem gosta de ler na tela do computador, é possível, tá, pessoal, vocês lerem na tela do computador, ou quem for assistir de casa pode assistir no computador. É só abrir o WhatsApp no computador e entrar lá no grupo, pedir para entrar e abrir por ali. Vai ter uma tela ampla, assim, que nem eu estou tendo aqui, uma tela bem grande. Eu tenho duas entradas aqui. A entrada pelo computador e a entrada pelo celular. Aqui eu estou olhando para vocês pelo celular e aqui eu estou olhando para o meu computador. Então eu posso ver vocês e tudo mais. Aí se vocês nós quisermos uma dica, alguma coisa, qualquer coisa pode chamar que a gente ajuda, tá? Nesse sentido. Então eu passo para o Homero, para nós seguirmos, quem é que vai ler, mas antes, alguém gostaria de pontuar alguma questão sobre a aula anterior? Um pouquinho, só para a gente rememorar, porque é importante, né?
Quem gostaria de falar um pouquinho da aula anterior? Alguns traços, alguma questão que nós lemos? Então, ele foi atendido, né, no mundo espiritual. Aí foi dormir, lembre o sono reparador. O que mais? Pode falar, dona Irlanda. Não, eu bati aqui sem querer, Fabiano. Desculpa, eu não vou dizer nada por enquanto. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu estou passando aí na tela. Bom, é porque uma aula seguinte, ela só tem sentido quando a gente absorve a aula anterior, né? Daí, então vamos seguir. Vamos lá, o labor continua, né? Quem vai ler para nós, então, amigo Homero? Eu convidaria a Vanessa, pode ser, Vanessa? Pode ser sim. Capítulo 12, o labor continua. As comunicações eram tão expressivas e a dedicação dos médios tão completa que podíamos observar o intercâmbio saudável entre as duas esferas sem quaisquer inconsequências. O Dr. Norberto assumira a consciente responsabilidade de psicoterapeuta dos desencarnados, sensível à inspiração do mentor da reunião, enquanto a equipe, perfeitamente sintonizada com o objetivo do trabalho, facultava um bom rendimento espiritual. Em face da concentração sincera, os membros da mesa vinculavam-se por meio de tênue cordão de energia luminosa, que se tornava mais ou menos brilhante, ligando um ao outro à medida que ocorriam as comunicações. Do grupo de cooperadores fora da mesa, as ondas mentais eram canalizadas na direção dos médiums que a captavam, fortalecendo os equipamentos delicados propiciatórios das comunicações. Nesse comenos, via adentrar-se o justiceiro, que teve acesso ao recinto sem a sua corte, graças ao interesse do Dr. Ignácio em conduzi-lo à psicofonia, através de Licínia, a jovem médium portadora de admiráveis recursos magnéticos. Percebi que ela irradiava energias em direção ao espírito perverso, que se deu conta de que estava sendo arrastado por estranha força à comunicação indesejada. Tentando libertar-se sem o conseguir, houve a imantação do seu ao perispírito da jovem, e o fenômeno ocorreu espontâneo, surpreendendo-o e pondo-o a blasfemar. Que desgraça é essa? Ele ouviu a voz do médium repetir o que anunciara espiritualmente e foi colhido de surpresa com a ocorrência tão veloz, que não lhe deu tempo de libertar-se da injunção mediúnica. Embora sem saber de quem se tratava, Dr. Norberto respondeu-lhe: não se trata de nenhuma desgraça, mas de excelente oportunidade de conhecer-nos. Sucede que eu o conheço, esbravejou o insano. Então é a minha vez de ter a satisfação de torná-lo meu amigo. Como será possível uma amizade entre mim, que dirijo esta casa ao meu modo, e você, que a comanda no sentido contrário? O psiquiatra deu-se conta de que se tratava de um espírito obsessor, e facultando o campo mental à sintonia com o Dr. Inácio, passou a receber-lhe a inspiração. Pois me constitui uma honra conhecer o administrador espiritual de nossa clínica, certamente elegido por si mesmo, porquanto o real diretor encontra-se em esfera muito superior que ambos nos vinculamos. Compreendo que o amigo pretende ser aquele que se crê capaz de comandar as vidas que aqui se hospedam, em processo de refazimento, iludindo-se e aos outros enganando como se fora portador de um poder que realmente não possui. Como se atreve a desacatar-me?
Eu sou o justiceiro. Confesso-lhe que me constitui um prazer inesperado conhecê-lo, passando a ter dimensão do que se passa na esfera além do mundo sensorial em que me encontro, assim facultando-me melhor entender as ocorrências espirituais perturbadoras que têm lugar em nosso trabalho. Pois fique sabendo que estou sendo vítima de uma armadilha, na qual, por descuido, tombei. É de estranhar-se, redarguiu o médico, que uma personagem que se atribui o título de justiceiro seja vítima de um árgil dessa natureza, incapaz, portanto, de cuidar de si mesmo, menos daqueles aos quais pretende fazer justiça. Igualmente surpreende-me o apodo com o qual se faz designar, porque o real portador de justiça na vida é Deus, o soberano legislador. Não deixe de ser surpreendente que um espírito assinalado por injunções afligentes pretenda fazer-se intermediário de algo que lhe é totalmente desconhecido, caracterizando-se exatamente pela falta de discernimento para avaliar as ocorrências e julgá-las com isenção de ânimo. Faço justiça porque, para tanto, fui eleito pelos famigerados membros da nossa associação. Certamente você não ignora que os seus pacientes são criminosos réis, que, chamados à regularização das suas odiendas ações, refugiam-se aqui, na busca do esquecimento e da libertação da infame consciência que os culpa. Desde que a decandada justiça divina os protege, a justiça humana e espiritual, assume a responsabilidade de chamar à ordem os infratores, cuja passagem pela terra foi assinalada pelos crimes que não foram conhecidos, e quando eram, a sua posição social, política, econômica ou religiosa os isentava de punição, porque somente os miseráveis é que devem sofrer em silêncio e sem defesa. O argumento sofista, habilmente apresentado como de correção das infrações morais, parecia verdadeiro para aquele que o expunha, fingindo-se consciente do que executava. O gentil doutrinador, porém, lúcido e calmo, argumentou: não é incrível que o amigo que parece conhecer a vida além do túmulo se acredite credenciado a falar em nome da justiça que defrauda pelo ódio, dominado por interesses egoísticos, parciais e apaixonados, ocultando a mesquinhez e a inferioridade. Considere-se em condições de aplicá-la, incindido em erro mais clamoroso do que aqueles a quem acusa. Vítimas que foram de si mesmos, esses algozes agora em função reparadora expungem, enquanto seus cobradores derrapam em gravames não menores, desde que a divindade não necessita das humanas contribuições para manter o equilíbrio e a ordem moral da criação. Além de tudo, a aplicação do que se denomina como corretivo nos endividados não os reeduca, não os corrige, porque eles ignoram esses recursos covardes aplicados nas sombras do mundo além do corpo. Como justiçar sob descargas de violência, de vingança, de perversidade? Interrompendo o inspirado esclarecedor, blasfonou: a nossa é a justiça dos infelizes, e não daqueles que são ditosos e parciais. As vítimas agora têm a vez de impor o mesmo ferro em brasa em quem as queimou, usando a lei de Talião. O amigo continua sofismando com cinismo, interrompeu por sua vez o psiquiatra. Sem que isso me impressione. Recorre à lei de Talião, olvidando-se de que os padecentes de ontem, sem qualquer dúvida, estariam inscritos nela que os convidou à renovação. Ignorando a lei de amor apresentada por Jesus, uns e outros rebolgam-se em uma luta que não terá fim, porque sempre se encontrarão no corpo e fora dele os mesmos infelizes litigiantes. O que de certo não será assim, porque o momento chega em que o Senhor da vida e da morte põe um basta, impondo expiações purificadoras que a todos alcançarão, libertando-os de si mesmos dos seus rancores.
Além do mais, não são as vítimas que estão aplicando seu chamado corretivo, mas o amigo, que nada tem a ver com as ocorrências que as infelicitaram. Não estou disposto a ouvi-lo mais, ripostou com acrimônia o comunicante, que espumava de ira. Admito que sim. No entanto, aqui o seu querer é inválido, desde o momento em que se envolveu com atividades que lhe não dizem respeito, porque a clínica tem administradores que não necessitam do seu ou de qualquer concurso não solicitado. Assim sendo, o amigo infringe os códigos de respeito às autoridades morais, à propriedade e às vidas. Como não desconhece a força da lei universal, que vige em toda parte, esse comportamento reprochável e a fátua postura que assume, enganando esses atormentados que se lhe submeteram com medo, lhe trarão infortúnios e desaires não imaginados. Estou disposto a enfrentá-los, desde que outro não o meu desejo, senão o de fazer justiça a meu modo. A seu modo, novamente interrompeu, o que não significa equilíbrio ou edificação, mas capricho e loucura. Desde que o nosso diálogo alcançou este ponto, sou-lhe sincero em dizer que não acredito nos seus argumentos, e que o amigo, fingindo ajudar aos demais infelizes que lhe formam a ridícula associação, necessita dessa condição, em face da inferioridade que o leva a usurpar as energias das suas vítimas, a vampirizá-las por sua vez, subalterno de outros mais ferozes e insanos, que certamente alojam-se em determinada região infeliz do mundo espiritual. Tá bom, até isso, só para nós não perder a riqueza. Ele cita aqui a questão do sofismo, né? Como sofistas. É que sofistas, na época de Sócrates defendia que a verdade se conquistava através da filosofia e que ela tinha o intuito de libertar, né, as consciências dos jovens. E havia naquele período uma escola chamada sofistas. Eram filósofos também da época que eram relativos. Então vale tudo, desde que tu consiga o que tu queira. Era bem isso. E Sócrates batia de frente com esse tipo de pensamento quando ele diz que não vale tudo, não. Que tem pessoas que estão ali. E uma das questões aqui é que ele se julga justiceiro, fazendo justiça, mas não quer ser vítima da própria justiça, né? Ou seja, ele se acha um justiceiro, julga-se que faz justiça, quando na verdade ele apenas expressa seu próprio capricho, como diz o espírito aqui para ele, porque ele é caprichoso. E ainda quer impor, né? Então ouviu do mentor que ali a voz dele não faz vez. Não tem vez para ele, porque aquela maneira como que ele acredita fazer, eu acredito nisso, pois é, mas vai ser pego pela justiça logo adiante, e através de problemas bem dolorosos. Ou cede agora, o dia virá que vai ter que responder, não tem o que fazer. E como que tu pode clamar justiça causando injustiça? Alguém mais gostaria, Vanessa, quer pontuar alguma questão em que tu leu ali? A única coisa que eu achei que hoje o mentor ali, não é o mentor, o psiquiatra, né? Psicólogo, enfim. O psiquiatra, né? Eu acho que hoje ele foi mais incisivo, assim, com ele, né? Com esse espírito aí. Exatamente. Hoje ele colocou mais, tipo assim, aqui Mais não enérgico. ordena nada e, enfim, né? Hoje ele foi mais, assim, foi mais Incisivo. ríspido, né? Incisivo, exatamente. Foi mais, não deu muita brecha, assim, para ele. Exatamente. Né? Exatamente. É aquilo que a gente fala, a gente tem que ter sempre um equilíbrio entre a humildade e a subserviência, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acredita assim, a gente tem uma ideia muito errada que ser bom é ser capacho dos outros, e não é assim que funciona. A pessoa boa, ela tem um equilíbrio ético, ela não permite quebrar essa ética, assim. Então ela se ama também e ama os outros.
Então, é como a humildade. A humildade não tem endereço na pobreza. A humildade é uma postura da alma, ela pode estar na pobreza ou na riqueza. A arrogância não é da pessoa rica, a arrogância é do ser humano. Ela pode estar na pobreza ou na riqueza. Isso é uma ilusão. A gente colocou virtude em coisas e em pessoas. Isso não existe. Bezerra vai dizer que humildade é uma postura, independente de onde eu esteja. Nós vamos ter pessoas ricas, orgulhosas, e também pessoas ricas, humildes. E assim vice-versa. Nós vamos ter pessoas pobres, muito humildes, mas também muito orgulhosas. Então, não é da condição material, é da condição espiritual da alma. E é isso que ele é bem enérgico, porque ser enérgico não afeta a sua bondade, a sua condição ética. Né? Uma mãe não odeia o seu filho só porque ele levantou a voz e disse não. E nem faz dela má. Um pai que diz para o seu filho não faz dele um ser mau. Né? Porque a gente tem que compreender que as coisas precisam ser dosadas, né? Sempre no equilíbrio, sempre no equilíbrio. É que antes, aparentemente, eles não eram tão incisivos, né, que nem a Rita comentou, com ele, né? Eles falavam, pelo que eu entendo, assim, eles queriam fazer com que ele tivesse uma outra visão. Hoje ele já falou, não, peraí, não é do teu jeito, né? Sim. Hoje ele já falou para ele assim, baixa a tua bola. Mais ou menos isso. É por aí. Eu queria fazer uma colocação, Fabiano. Viu, Fabiano? Só um minutinho que a Rita vai falar, daí eu já passo para o Roberto. Não, eu ia dizer, né, Vanessa, que eu acho que exatamente, né, os espíritos, assim, mais superiores, né, como o Fabiano coloca, eles tentam de um jeito, assim, né, comendo, como se diz assim, vão pelas beiradas, vão tentando de um jeitinho e tudo. Mas dá para ver que em alguns momentos esses espíritos são tão, assim, parece que eles precisam de uma voz mais forte, que nem um pai chamando a atenção do filho, né? Tu diz, não mexe aí na porta, né? É o saculejo, né? Tipo, parece que tem que dar, às vezes, uma sacudida, né? E às vezes quem trabalha em organizações, já foi chefe, coisa assim, eu me lembro muito disso. Tu tenta, às vezes, um jeito, tu fala uma vez, mas às vezes parece que a pessoa vai respeitar, por incrível que pareça, se tu for mais, assim, assertivo, né? Ou mais enérgico. Porque aí talvez esse tipo de espírito vá reconhecer no outro assim, uma firmeza, entendeu? Mas é como o Fabiano falou, que é que ela não é bondosa, só que precisou ela falar de uma forma mais enfática para ela meio que despertar, acordar assim, né? Porque se tentou de outras formas, mas que nem um pai com o filho, né? Tu vai falando, né? Chega uma hora que tu diz assim, vai lá e faz isso. Não, e ele ainda, tipo assim, meio que humilhou ele, né? Tipo, falou, né? Aqui tu não manda, o teu jeito tá errado. Ele foi tu tá bem todo rigoroso. esculhambado, então baixa a tua bola, porque é isso. Né, hoje ele caprichou. Enquadrou o espírito. Hoje ele enquadrou. Exatamente, isso aí. Seu Roberto? Fabiano, nós temos aqui também um caso característico de um metido. Eu não sei se tu concorda comigo, porque ele está não advogando em causa própria, mas fazendo justiça de uma coisa que ele não teve participação nenhuma, né? E outro ponto que eu acho muito interessante, óbvio que é característica dos espíritos superiores, né? Com sutileza, ele vai até um determinado ponto. E dali para frente, entra aquela... É uma verdade, né? Com as trevas não se negocia, né? É até aqui, ponto. Eu faço um paralelo do Justiceiro com o Marquês de Sade, né? Só que o Marquês de Sade espremeu, tentou pular por tudo para tudo quanto era lado, e a espiritualidade disse, não, teu caminho vai ser esse, disse para ele como seriam as dificuldades que ele ia encontrar, e ponto final. Né? Então, essa sutileza, mas essa autoridade que eles obtêm pelo alto nível moral,
né, que dá a eles a condição de tratar com o espírito, né, de cima para baixo. Ele dizia que ele era o diretor da casa, né? Ele ouviu que não houve eleição para ele estar dirigindo a casa, né? E muito menos tentar auxiliar fora daquilo que os encarregados, os espíritos superiores da casa, estivessem solicitando, né? Porque eles têm tudo que eles precisam. Então, eu achei que uma comparação quase que idêntica à situação do Marquês de Sade, né? Foi até um ponto, e dali para frente foi exatamente como os espíritos estavam determinando. É isso, Fabiano. E foi como, bem rapidinho, foi como eles falaram ali, né? Ele estava se intrometendo num assunto que não era dele, achando que estava fazendo algo em favor de outros espíritos que muitas vezes até gostariam de ajuda, mas estavam sob o domínio dele, né? Ou achando que estavam, enfim, abalando. Foi o que eu entendi desse capítulo, dessa parte que ele acha. O Roberto está falando ali, quando ele cita Marquês de Sade, para quem não sabe, e está escutando, né, é o livro Sexo e Obsessão, que foi um outro livro que nós estudamos anterior a esse, e inclusive está todo no site online, lá no YouTube, onde fica hospedado depois dessas aulas. E aí nós vamos poder conhecer lá nesses vídeos a história sobre a questão da pedofilia, a reencarnação, né, a obsessão. Quem quiser assistir, depois pode entrar lá no mesmo grupo e vai assistir as aulas que tivemos lá. Vamos Fabiano, seguir, então? Só um minutinho. Oi? Eu até penso, Fabiano, que todo espírita deveria obrigatoriamente ler essa obra. Sexo e Obsessão é uma obra extraordinária. Eu acho Exatamente. que ela vai se embutir em tudo aquilo que a gente possa estudar sobre espiritismo. Então, eu recomendo para aqueles que ainda não leram, que não deixem de ler essa obra. Ela é simplesmente extraordinária. Exato. E aí, se quiser ir lendo cada capítulo e depois pegando os próprios vídeos, como esse aqui, para ir ouvindo várias vozes, como está ouvindo agora, fica melhor na hora do entendimento do capítulo. Né? Então tá, vamos seguir. Não sei se o Homero vai... Vanessa, tu quer descansar um pouquinho, Vanessa? É que o Homero sempre manda alguém tomar uma aguinha, né? Não mandou tu, Vanessa? Eu não sei. É contigo. Tu quer continuar ou quer tomar uma aguinha? Eu já tinha água. Tá fechado o teu microfone, Vanessa. Ah, perdão, desculpa. Não, Fabiano, disse que ele viu eu tomando água e aí não me deu mole. Vou continuar mais um pouquinho, seu Homero, aí já a gente passa para alguém. Imagina. Obrigado. Como se atreve, indagou, erguendo o médium, a desacatar-me novamente? Não o desacatamos, somente o enfrentamos, para demonstrar-lhe que o seu reino de sombras e de mentiras começa a ruir ante a luz presente do amor e da verdade. A partir de agora, nossa clínica, que sempre esteve sob a proteção dos céus, instala um departamento de segurança para os seus clientes e de socorro aos seus adversários, como o amigo se propõe ser. Vou-me embora, porque é demasiado seu atrevimento, novamente o interrompeu. Da mesma forma que veio trazido sem a sua anuência, daqui sairá somente se lhe for permitido. A sua arrogância é infantil, porque sabe do seu não poder, havendo tombando em uma armadilha como confessou, dependendo desse modo de quem o acolheu para poder libertar-se. O diálogo vigoroso era transmitido para todas as áreas da clínica pelo serviço especializado de comunicação, para esse fim distribuído anteriormente pelos organizadores do departamento. Aturdidos, alguns dos asseclas do justiceiro descobriram-se vítimas do mesmo e provocaram algazarra e rebelião, enquanto, na sala protegida, o encontro chegava ao seu clímax, porquanto o desejo dos mentores era exatamente o de desmascarar o jactancioso.
Como aqui nada se impõe, concluiu o psiquiatra afetuoso, sem qualquer resquício de aborrecimento, o amigo poderá desvincular-se da médium, retornando ao seu campo de ação, consciente, porém, de que a sua pífia administração é nula, encontrando-se subalterna aos desígnios divinos. Que o Senhor de misericórdia compadeça-se de você e que siga em paz. Aguardaremos futura oportunidade para novo diálogo, certamente em tempo muito próximo. Sem nada mais dizer, o desastrado espírito, tomado de cólera violenta, desejou interromper abruptamente a comunicação, desorganizando os equipamentos sensíveis da jovem médium, no que foi impedido, porque Petitinga, orientando mentalmente pelo Dr. Ignácio Ferreira, envolveu-a em ondas sucessivas de paz e de equilíbrio, deslindando-o das ligações psíquicas, com a roupagem física da sensitiva, sem qualquer violência. Assim mesmo, visivelmente extenuada, Licínia voltou à lucidez, e recebendo o concurso dos passes, tanto de Petitinga quanto de um dos médios reservados para esse míster, recobrou-se, equilibrada e feliz pelo desempenho do ministério. Em face do diálogo energético, iniciou-se o desmoronar da associação, presidida pelo ridículo espírito que se fazia passar como justiceiro. Ao irromper, furibundo no corredor, onde se aglomeravam os seus subalternos atoleimados, um deles, mais ousado, resolveu romper os grilhões da submissão e enfrentou, provocando uma luta física, na qual saiu perdedor, porque os demais corifeus o agrediram e aprisionaram, levando-o ao recinto em que se homiziavam, para receber corretivo correspondente ao atrevimento. Não é fácil desbaratar quadrilhas de qualquer porte, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Os ardilosos organizadores caracterizam-se pela crueldade, astúcia e técnicas que transportaram da terra ou as aprenderam no além, subjugando os mais ignorantes e ingênuos que, por medo, se lhes submetem. A reunião prosseguiu, rica de lições libertadoras, graças ao conhecimento dos seus membros acerca do mundo espiritual, particularmente no capítulo das obsessões, do intercâmbio consciente ou não entre as duas esferas da vida. Ato contínuo, logo foram diluídas as vibrações mais densas do ambiente, resultantes da comunicação anterior. Viu o dedicado Dr. Ignácio conduzir a psicofonia, através da médium Armandina, um espírito visivelmente angustiado, com uma face de rancor irreprimível, que a envolveu e, tomando-lhe do aparelho fônico, sem saber o que estava acontecendo, perguntou rancoroso: "Que faço aqui? Quem são os senhores?" "Seja bem-vindo", recepcionou o diretor dos trabalhos. "O amigo está aqui a fim de tomar conhecimento de ocorrências que lhe são desconhecidas, e nós somos os responsáveis por esse trabalho terapêutico, de orientações espirituais." Como não ignora, o amigo se encontra libertado do corpo físico, em atividades fora da matéria densa. "Isso eu sei", ripostou com mau humor. "Porque aqui me encontro é que não consigo entender, especialmente porque estou num lugar onde não me interessei em vir, não sabendo sequer como cheguei." "É fácil de entender-se", esclareceu o orientador. "Esta é uma clínica de saúde mental, onde estão internados pacientes portadores de desequilíbrios emocionais, morais, espirituais, sociais. Entre as suas normas educativas e terapêuticas, dispomos de uma atividade especial para falar com aqueles que também aqui mourejam, porém fora do corpo físico, os espíritos, como é o caso do amigo. Eu, porém, não tenho interesse em saber desses detalhes secundários, porque o meu problema estou resolvendo com os meus próprios recursos, sem a ajuda de ninguém." "Entendemos", interrompeu o psiquiatra. "É exatamente para discutirmos o seu problema como de outros do mesmo gênero, que nos encontramos em uma reunião através da qual podemos dialogar com aqueles que desencarnaram, que morreram
como habitualmente se diz, e que aqui permanecem em atitudes hostis, de vingança e de perversidade, demonstrando-lhes o erro em que operam. Embora tenham seus motivos, nem sempre legítimos, atiram-se em terrível insânia de vingança, transtornando vidas e esperanças sobre os látegos do ódio que vitimam aqueles aos quais deveriam amar, conforme estabelecem as leis de Deus. E por que amá-los se eles nos desgraçam a existência, qual ocorreu comigo? A mulher infame com quem me consorciei, dando-lhe dignidade, uma família e conforto, traiu-me com um empregado inferior, desmoralizando-me ante todos, inclusive os meus filhos, com ele fugindo, após furtar-me expressiva soma, o que me levou ao desespero, ao deperecimento das forças, à vergonha e, por fim, à morte, com o coração esmagado de ódio e de rancor. Os sofrimentos que me advieram sem saber que houvera morrido, pois ignorava totalmente as questões em torno da imortalidade do ser, são indescritíveis. Fui vítima da chocarrice, da perseguição de seres inclementes que me arrastaram de uma para outro lugar, até que a lucidez alcançou-me, o discernimento e conseguiu libertar-me, tornando-me tão insensível e zombeteiro quanto aqueles que me molestavam. O tempo, que não consigo avaliar com segurança, fez-me reencontrar a infame, abandonada pelo bandido que a espoliou, tomando-lhe tudo o que conseguira levar, tornando-a desventurada e suicidando-se logo depois. Nesse momento, o comunicante começou a chorar com revolta e dor. O pranto de desespero comovia-nos. Logo pôde, prosseguiu lamentosamente. Não a pude alcançar depois da morte, porque outros mais hábeis do que eu arrastaram-no para as regiões infernais, onde permaneceu por longos anos. Depois, muitos anos transcorridos, em que chaga no meu coração continuava pululando, vinha reencontrá-la em corpo novo, jovem, e com muitos conflitos resultantes de um suicídio, mais ainda leviano e vulgar. Acerquei-me, dei-me conta de que ela percebia-me de maneira confusa na mente, onde se misturavam as lembranças do adultério e da fuga, assim como do suicídio. Vendo-a tão desgraçada, cheguei a penalizar, mas o orgulho, a dor carpida por mais de meio século terminaram por vencer minha compaixão. Não sei explicar exatamente como aconteceu a nossa problemática. Ao seu lado, continuamente, comecei a experimentar outra vez as sensações carnais, os desejos atormentados e, de repente, vi-me a ela imantado, transmitindo-lhe os meus sentimentos de rancor, enquanto vivenciava os seus tormentos pessoais. Agora, interdependendo-nos, ela não suportou o peso da culpa, os emaranhados dos remorsos na mente, enquanto eu lhes revivia com fúria. E sei que a trouxeram para aqui, para onde também vim, e a matarei em demorada agonia. Fez uma pausa no qual o choro continuou ainda convulsivo. O doutrinador mantinha-se em silêncio, compreendendo que aquela catarse era necessária ao bem-estar do atormentador atormentado. Todos orávamos, encarnados e desencarnados, mantendo o clima psíquico de compaixão, em benefício de ambos, do atual algoz e da sua atual vítima. Nesse intermédio, ele concluiu: verifico desventurado, no entanto, que não estou feliz. Espero trazê-la para cá e pergunto-me: que farei depois com a reterei Que farei depois, como reterei comigo, reconhecendo que existem forças que me escapam à legislação que ignoro. Foi um momento especial para que o Dr. Norberto intervisse explicando. Aí, um momentinho que nós vamos fazer uma pausa, né? Então, o que acontece? O caso da obsessão espiritual, enquanto ele está no mundo espiritual, ele fica imantado ali no seu corpo perispiritual, né? No corpo áurico dele, perispiritual,
que a aura, então, ela é a expressão das emoções e também do corpo, né? O corpo enfermo transmite as suas ondas vibratórias de cores, e ali o espírito, então, está imantado porque ela está presa no corpo físico, então é fácil para ele ficar na volta e emitindo impressões que fazem com que a pessoa, então, absorva e se sinta culpa, se sinta rancorosa, se sinta doente. Isso porque o corpo favorece, porque o espírito está preso. Então, disse Jesus, né? O espírito sopra para onde quer, ninguém sabe para onde nós vamos após o desencarne. Isso é uma incógnita, ninguém sabe, porque quando nós vamos desencarnar depende muito do que nós fizemos durante a nossa existência e a nossa condição mental. Uns despertam na hora da morte, outros não. Então, aí é o que ele está levantando, né? E depois que ela for trazida, ele vai perder esse domínio sobre ela. Porque até então, Fabiano, o corpo não vai mais prender. mas ele pode provocar essa morte dela? Eu não entendi essa parte. Ele E pode, outra. pelo processo de obsessão, ele pode levá-la à morte, nesse sentido. Ah, tá, verdade, sim. E outra coisa, ele é da turma ali dos justiceiros, é isso? Isso, daqueles que se dizem justiceiro. É, entendeu? Entendi. Obrigada. Isso. Não sei se o Roberto... Quer parar um pouquinho, Vanessa? Posso parar, seu Homero? O senhor quem manda? Eu Ainda não tô desmaiando. Não, por mim tudo bem. Mas se tu quiser trocar, não tem problema. Alguém quer ler, pessoal? Se não, continuo. Quem é que estava nas listas para A leitura? Nadir, pode ser, Nadir? Posso ler. Então vamos lá. Parece que foi um momento especial, né? Para que o doutor Norberto intervisse explicando. Isso, daí. Ouvimos com o máximo de respeito a sua narração, que nos sensibiliza profundamente, constatando que o ódio somente conduz à desventura, qual ocorre com a traição, com a infâmia, com o desespero. Imagina quanto o amigo sofreu e ainda sofre, em consequência da loucura da companheira que não soube ou não quis corresponder aos sagrados compromissos do matrimônio. Meio século de padecimentos é um tempo demasiadamente longo para suportar-se tanta dor. Entretanto, a divina misericórdia alcança-o, penetrando-lhe o ser, de modo que agora começa a compreender que outra alternativa não existe na sua problemática, que não seja a do perdão. O espírito tentou interrompê-lo, desejando falar, no que foi interditado pelo expositor que lhe explicou. Ouviu longamente, sem qualquer pressa ou interrupção. Por favor, dê-me o mesmo direito, escutando-me o que lhe tenho a dizer. A irmã infeliz tem sido justiçada pelas leis soberanas. Enlouquecida de remorso e de abandono, cometeu o hediondo crime do suicídio, ato pior do que o da traição. Sofreu as consequências no mundo espiritual inferior como cobaia da insânia de outros espíritos mais desvairados. Renasceu marcada pelo acúlio do sofrimento em forma de conflito e desequilíbrios moral. Vem padecendo a sua injunção vingativa. Tem as energias sugadas pela sua presença nefasta. Que mais deseja? Como pensa em punir diversas vezes aquela que errou apenas uma, prolongando a sua desforra indefinidamente? Você veio aqui trazido, a fim de poder discernir
utilizando-se do psiquismo da médium, que lhe serve de instrumento para transmitir-nos os seus pensamentos e emoções, ao tempo em que se retempera nas suas energias saudáveis, recuperando-se para compreender a necessidade de libertação da sua atual vítima. São muito justas as suas interrogações a respeito das leis soberanas, das forças que regem o mundo, do que você fará com ela, após vê-la morrer ou desencarnar, que vão além da sua capacidade de segurança e poder. Sem dúvida, desencarnando nessa situação de vitimada pela sua desventura de cobrador, ela faz jus ao amparo divino, como, aliás, ocorre com todos nós, e será amparada pelos mensageiros da luz, por seus guias e protetores, perdendo-a você, por definitivo. E que acontecerá a você com a sua finalidade existencial vazia de objetivo? Como aplicará todo o tempo de que disporá? Como recomeçar o seu progresso com dívida tão grave após a frustração de um prazer que não o preencheu interiormente e que tem o gosto amargo? Como reconhece, a vida prossegue e o denominado mundo espiritual é o causal, de onde se ruma para a Terra e para onde se volta depois da viagem carnal. Enquanto falava, notamos o amorável diretor espiritual, Dr. Inácio, aplicando energias no comunicante, que chorava com tranquilidade. Iniciava-se-lhe o despertar para a realidade. O doutrinador continuou propondo-lhe: este é o momento feliz da sua reabilitação. Tudo quanto você sofreu auxiliou a resgatar mais antigos tormentos que infligiu a outros. Ninguém tropeça em impedimentos que não haja colocado pela senda que ora percorre. Nunca se justificam aflições impostas, mesmo que sob a justificativa de que tem a finalidade de reeducar os endividados, porque esse mistério pertence ao autor da vida, que dispõe de mecanismos especiais para todos esses fenômenos, não dando lugar ao surgimento de outros lamentáveis dispositivos de perturbação. Desse modo, seja o vitorioso, conceda o perdão, comece a ser feliz novamente. A vida a todos nos espera, rica de possibilidades que devemos aprender a aproveitar. Siga a correnteza do amor e alcançará os oceanos da plenitude. Na pausa natural que se fez, o vingador aturdido, em atitude de reflexão, anuiu: era do que eu precisava. Ao longo do tempo, terminei por compreender que é também infame o que faço. Dou-me conta que não vivemos por conta de nós próprios, que há um poder maior, porque não é possível que tudo seja resultado do nada e volte ao nada. Com os sentimentos destrambelhados, vivendo a dicotomia do amor e do ódio, os amigos e parceiros de desgraças, outras que aqui se desenrolam, e os encontros onde quer que vou, são unânimes em insistir-me na continuação da vingança. Nunca havia encontrado uma palavra de alento, de bondade, de fé, somente ódio e desvario, cinismo e perversidade, estímulo à continuação do programa de extermínio. Extermínio, porém, do corpo, porque ninguém elimina a vida. O que deverei fazer para começar a mudança de atitude? Como proceder? São interrogações próprias de quem deseja alcançar a paz. Pense em Jesus, o mártir da cruz, o condenado sem culpa.
Recorde-lhe alguma lição aprendida no mundo. Peça-lhe ajuda e compaixão para você mesmo. Procure arrepender-se sinceramente. Volte a repetir a oração dominical, a prece que Jesus ensinou aos seus discípulos e que todos aprendemos na infância. Com esses procedimentos, acontecerão mudanças em seu pensamento e comportamento. Energias novas e saudáveis tomarão conta de você, proporcionando-lhe bem-estar. Essa mudança de atitude mental, moral e emocional irá deslindando dos campos de energia em que ela se encontra em volta, emitindo-a e recebendo-a, a fim de que ocorra a libertação de ambos. A partir deste momento, você estará inscrito em nossas orações, podendo retornar quantas vezes lhe aprouver, a fim de renovar a sua disposição de crescimento espiritual e de paz. Os nossos benfeitores irão atendê-lo, conforme já estão fazendo, havendo elegido para este momento de convivência conosco, e o orientarão na conduta a seguir. Quase sem poder enunciar as palavras que se lhe originavam na mente, o antes indigitado perseguidor, com voz trêmula, que a médium assimilou muito bem, despediu-se. Agradeço na minha rudeza e ignorância sensibilizada. Não sabendo o que dizer, faço silêncio na expectativa de que um dia renovado, aqui voltarei para melhor expressar os meus sentimentos. Vimo-lo ser deslocado da médium, e ao invés de ser conduzido a alguma das camas para remoção posterior, saiu caminhando de retorno à enfermaria em que se encontrava enfermo. Dr. Norberto, visivelmente comovido com o resultado do diálogo, expressou profunda gratidão a Deus e ao Mestre Jesus, orando em favor do irmão arrependido. Outras comunicações tiveram lugar, chegando o momento de ser encerrada a reunião, quando o relógio assinalava as 21h30. Doutor Inácio Ferreira e todos nós exultamos de contentamento. A primeira reunião do departamento fora coroada de êxito. Havia júbilo natural e discreto entre os membros do trabalho, que não escondiam a felicidade decorrente da vitória sobre a ignorância. Nos dias posteriores, pudemos identificar a paciente que sofria o assédio do adversário desencarnado, a sua transformação lenta e segura, melhorando de maneira significativa, até quando soubemos, 2 semanas depois, que ela tivera alta, totalmente recuperada, conservando, no entanto, os conflitos e traumas decorrentes do suicídio que lhe cabia trabalhar em processo de recuperação. Os companheiros encarnados, que também a identificaram, levaram-na a receber assistência espiritual mediante os passes e as leituras espíritas edificantes, colocando-lhe na mente e no sentimento as sementes sublimes da doutrina espírita. E terminou o capítulo. Terminou. Mas foi muito gratificante, sabe, que eu senti, assim, como eles sentiram, aquela de ver eles se transformando, assim, a aceitação dele, né, desse Exatamente. espírito. Então, isso é bem gratificante para os que trabalham, assim, e ver quando as pessoas, a gente vê quando eles saem bem lá do centro espírita, isso aí dá uma... Às vezes a gente sai tão cansada, mas só de ver como saíram bem, a gente fica tão feliz, né? Porque
Isso é muito importante para os trabalhadores da casa ver isso aí. E aí a gente está vendo que no mundo espiritual é a mesma coisa, assim, é eles que fazem a gente ser dessa forma, né? Uhum. É que daí, o que que a gente percebe? Que, na verdade, nós é que acabamos sendo induzidos tanto pelo mundo espiritual que fizemos igual. Tu sabe que é um verdadeiro roteiro de atendimento fraterno. Vocês viram? Exatamente isso aí. Porque ele dá os argumentos de como usar os argumentos certos nos estados de perturbação em que as pessoas se encontram, que são necessitadas. Veja como eles trazem subsídios, assim, a gente vai ficando atento naquelas palavras, né? Uma das questões importantes sempre asseverar e falar de Jesus, né? A importância de Jesus, mas como perdão. Mas eu não perdoo, mas Jesus ensinou que só o perdão, né? E aí, tá, mas isso acalma o espírito? Acalma, porque ele tem no seu imo gravado de várias existências, né, a pessoa de Jesus, o Espírito de Jesus, que ele um dia o aprendeu em alguma existência e está no coletivo social, né? Jesus Cristo está no coletivo social de todos nós. Não basta a gente dizer que não crê em Jesus, né? É muito interessante, eu vou contar para vocês que eu até dava algumas risadas, assim. Eu via muitas pessoas, principalmente que não acreditam em Jesus, que acham que religião, né, é coisa ultrapassada, coisa e tal, mas a festinha de Natal estava lá na casa deles, né? Comemorando a quem, eu não sei, mas e se abraçando ainda dizendo Feliz Natal. E trocando presente. E trocando presente. Porque não, assim, ó, isso é falso. O Cristo está no coletivo social. Então, negar isso é falso da nossa parte. É apenas uma rebeldia do espírito fraco, né? Fraco, que não consegue se render a este momento quando se aproxima o Natal. A gente sabe que uma egrégora espiritual gigante envolve toda a Terra e todos nós. Mas o que eu queria dizer, como foi rico em termos de diálogos, nuances de fala, vai sendo para nós, deve ser para nós absolvido. Aí eu me recordei, para cancelar minha fala, vocês se lembrem, semana passada eu mandei para vocês um pequeno trecho de uma médium dando orientação para o espírito, um vídeo. Se vocês não viram, vão lá no grupo, na aula passada eu coloquei um videozinho, não tem 3 minutos, mais ou menos, em que ela vai conversar com o espírito através de um médium, e o espírito está na vingança, e ali vocês vão ver como ela fala, né? O diálogo dela, muito bem alinhado com o capítulo de hoje. Fiquem à vontade, alguém quer trocar alguma impressão, alguma questão? O Fabiano, Sim? ali tem uma colocação que ele faz assim, ó, sem saber o que dizer, faça o silêncio. O quanto serve para nós essa observação dele, né? Isso é uma observação que é do campo até da filosofia. Quando Sócrates disse para Critão, né, que era um de seus discípulos, ele diz assim, Critão, quando não para não julgar. Então, a expressão em grego seria a epoché, ou epo-ch-e, epoché, ou epoquê, né? Abstente do juízo. Ou seja, abster o juízo diante de uma situação em que a gente desconhece ou que não consegue fazer algo. Ficar em silêncio, isso é um desafio, tá, gente? Isso é um treino gigantesco para a alma, para todos nós. Ficar em silêncio. O terapeuta, ele tem que ter esse silêncio ativo, tá? Ele presta atenção no diálogo, ele está ouvindo, ele tem que ter a escuta ativa, não é a escuta aquela que eu escuto querendo dar resposta, não, é a escuta simplesmente pela escuta, e mais um silêncio ativo, assim, para perceber as nuances. Manter-se, abster-se, né? E quando a gente realmente não souber o que fazer, a gente tem que se abster. Nós não temos assim resposta para tudo, né, amigo? Alguém, sim, para falar?
Seu Alberto? Tem bastante tempo, tá, pessoal? E o Fabiano vai descansar, ele vai tirar umas fériasinhas agora, vamos fazer bastante perguntas. Fabiana, uma pergunta, foi bom o seu Homero mencionar. Semana que vem a gente tem aula, vai ter um período de férias, enfim. Uhum. Como que vai ficar? Certo, eu tive um planejamento, aí me organizei, depois se desfez o planejamento. E daí aconteceu o que a gente chama de milagre do Natal. Você sabe aqueles filmes de sessão da tarde, o milagre do Natal? Pois é, existe. E aí aconteceu. Então eu vou conseguir tirar umas fériasinhas essa semana, por isso nós antecipamos, e semana que vem. Aí eu vou propor para nós, na semana que vem, porque eu só retornaria na quinta-feira, na sexta. Quem sabe a gente faz daí essa leitura na sexta-feira. Mas aí eu posso propor durante a semana, para não antecipar tanto, tá? Pode ser? Tá bom, pode. Uhum. Ô, amigo, só não esquece daí quando tu colocar ali, de repente, ou você coloca, né, uma enquete de quem pode no dia tal, ou deixar aberto para a gente poder escrever. Certo. Responder, no caso, né? Tudo bem. A gente vai para casa espírita sexta-feira, né? A gente vai chegar em cima do laço só um pouquinho atrasado. Ah, bom, a gente vai estudando o caso, né, de todo mundo. É que o que acontece? E depois fica gravado, né, esse estudo, né? E por isso que a gente acaba tendo. Ou então, se for o caso, a gente cancela daí a semana e inicia na outra. Fizemos duas vezes, quem sabe, na semana. Podemos fazer numa terça e numa quinta, não sei. Podemos sugerir daí nesse momento. Daí podemos ver 2 capítulos de uma semana também. Para mim, na terça ou na quinta, pode ser. Pode ser, então. De repente. Para mim, na terça, não. Ah, tá. Sim. Ou numa segunda e numa quinta. Eu não entendi, Fabiana, mas não poderia tu ficar, então, de férias 2 semanas e depois a gente dá sequência? Porque não fecharia isso? Não, só uma semana, só uma aula. É só uma semana. Isso. Mas tranquilo, Fabiano. Acho que só uma semana não atrapalha tanto. Então, A tá. gente vai lendo e depois a gente... Uhum, Acho que pode ser uma semana. uhum. Então, semana que vem ali, pessoal, ó, o capítulo, então, o próximo capítulo, não da semana que vem, porque a gente vai decidir isso. O próximo capítulo, então, é o capítulo 13, Futuros Desafios, né? Então, aqui quer dizer que a história segue continuando. Então, esse é o nosso roteiro. Hoje, pelo que eu me baseei aqui nos textos, né, não houve, assim, uma necessidade de trazer alguma imagem, como eu sempre trago no finalzinho para vocês. Só uma referência que eu queria, vocês viram que em determinado momento ele fala, então saíam fios tenuíssimos dos médios que os emaranhavam, e aí entrou, então, o justiceiro na sala. Vocês se recordam daquela imagem que eu havia mandado para vocês, dos médios sentados na mesa, e tinha os fios que ligavam uns aos outros, e faziam um rodopio assim, que era a corrente da mesa. E enquanto ele falava agora aqui nesse capítulo, eu me recordei daquela imagem, né? Que então nós poderíamos aqui fazer, só para rememorar rapidamente, já que nós estamos aqui, eu vou colocar aquela mesma imagem que vai falar desse fio tenuíssimo que ele diz aqui, enquanto o justiceiro foi entrando na sala, né? Deixa eu buscar aqui as imagens. Um momento. Vamos ver aqui. Uma que simbolize perfeitamente. Vamos colocar 2, tá? Daí nós vamos conversar um pouquinho a respeito delas. Ó, ali, ó, vocês estão vendo as imagens? Preciso ouvir vocês. Sim. Ok. Então, ó, aqui a médium, ó, sempre se recordando, ó, o que é imantação sobre a médium? Aqui do lado direito, aqui, ó. Imantação significa dizer que o espírito está tão ligado a ela, ó, de tal monta, que ele fica ligado por um fio tenuíssimo aqui, ó,
que está ligando mente a mente. A entidade espiritual deformada aqui atrás, abraçando-a, mas não consegue dominá-la. Então, os mentores de luz que estão ali, ó, esse aqui que está ó, acima dela, esse é o dirigente da mesa mediúnica, e lá estão, então, vamos supor, né, doutor Ignácio Ferreira e outros espíritos dialogando com eles. Neste caso aqui, eles mostram uma tela mental, ó, essa tela aqui assim, que é um plasma no mundo espiritual, onde ele pode ver aquilo que o diálogo já não mais funciona, entendeu? Atrás aqui nós vemos, ó, uma espécie de exércitos, ó, os amiguinhos que estão ali assistindo, eles permitem. Então eu vou mostrar para vocês também aqui uma outra imagem, onde vai falar dos fios tenuíssimos, que ele fala aqui, né? Deixa eu pegar aqui, vou cancelar essa. Vamos lá. Olha aqui outra imagem, vou puxar bem, percebam, ó, os médiuns aqui estão sentados um ao lado do outro, e sobre a cabeça deles fica essa luminosidade. Essa imagem não está mostrando, mas entre uma cabeça e outra, fica esses fios tenuíssimos aqui, que ficam entrelaçados, porque é uma corrente, ó. Tá? Lá atrás está o André Luiz. Deixa eu puxar uma outra imagem. Essa daqui vai simbolizar melhor. Essa que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Esse fio, o fio que conduz ali, né? Olha ali, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui, ó. Sobre a cabeça deste homem que está no meio e os médios do lado. Então, passam por aqui as comunicações, não que eles sintam a comunicação um do outro, mas passa por eles o campo energético, que chama-se a corrente vibratória dos médiuns. Ó. Aqui, ó. Ali dele para o lado direito, depois para o lado esquerdo. Aqui. Lá está, então, o André Luiz, aquele ali. Logo em seguida aqui está o Aulus, com a destra sobre a fronte. A destra é a mão sobre a fronte, ou lobo frontal, do orientador da mesa. Opa! Saiu aqui, eu fiz alguma coisa, deixa eu voltar. Sobre o lobo frontal. Como vocês podem ver, aqui, ó, a comunicante, ó, está ligada fio a fio pelo espírito obsessor ali, ó, que ele às vezes nem percebe o que ele está sentindo, tá? Ele apenas fica reclamante. Ele está falando, às vezes não tem condições. A fala dele sai por ela e ele pensa que é ele que fala, entendeu? Então, o mentor, olha só aqui o dirigente, vocês perceberam que tem um fio de luz ali que sai da fronte e vai direto ao peito do espírito? Porque ele está tocando o mentor ali com a mão, a destra sobre a fronte, toca para que vá até o coração dele a mensagem que está sendo feita. Ali sobre a fronte da médium, ou seja, a glândula pineal sendo ali ligada, fazendo toda a comunicação mental e exteriorizando, inclusive no rosto dela. Ó. Ela exterioriza na face, a própria face do espírito. Alguma dúvida até aqui? Isso é a realidade de uma mesa mediúnica em trabalho de desobsessão. Essas imagens foi as que tu mandaste semana passada, né? Isso, exato. Mandei lá no grupo para vocês verem. E tem outra ali, ó, que tu mandaste também, que aparece, são os mesmos, só que eles estão na mesa, né? E que tem a luz aqui bem na ponta da mesa, subindo da cabeça do médium, desse aqui. Não é o outro.
Bem, é muito interessante a gente olhar assim, É tipo porque essa, na mesa mediúnica a gente não tem essa visibilidade, né? tipo essa luz que sai aqui do médium, aqui em É. cima da cabeça da mulher aqui. Ela vai, é uma corrente vibratória que vem do plano astral superior, que vai dando suporte para o que está acontecendo mediunicamente aqui, tá, pessoal? Esse tipo de reunião é fechada, não é aberta. Aqui é como se fosse uma UTI psíquica, seríssima, é grave isso aqui são momentos gravíssimos, mas esses espíritos dominam tudo, tá? Como hábeis cirurgiões da mente. Assim como um hábil cirurgião, né, tem uma UTI fechada com os aparelhos para não haver intervenção de bactérias, vírus e tudo mais, aqui é a mesma coisa, só que na mente. Né? Ele tem que ser muito bem orientado, aqui o mentor e o dirigente tem que estar sempre sobre o influxo de uma orientação e ele precisa estar sempre em estudo constante, conhecimento constante, para facilitar, né? Que o Aulus ali, o mentor, ou Inácio Ferreira, ou seja lá qualquer outro espírito, possa encontrar acesso suficiente para expressar o que esse espírito precisa saber. Porque aqui ele se acha injustiçado, né? Ele se acha totalmente injustiçado, mas quer aplicar a justiça, né? Então é um argumento falso, nós sabemos que isso é um argumento falso, porque ninguém pode usar da mesma força que reclama, perde o direito. E o argumento, Deus encontra meios, disse ali, né? Lembra que em determinado momento, Deus encontra meios de reparar. Eu acho que é lá no finalzinho, que a Nadir ainda que leu. Deus sempre encontra meios para poder reparar esses maus. Não somos nós que temos que fazer essa justiça. Deixa eu ver se eu encontro mais uma aqui para expressar, então, para nós. Já que tá bom aqui. Mais uma, então, para encerrarmos. Ó. Aqui a mesa mediúnica, ó. Então, estão ligados todos eles. Essa que eu falei, olha aqui, a luz do que está bem de frente, olha só, aparece nitidamente, né? Exatamente, exatamente. Então, os espíritos, esse suporte aqui da espiritualidade é importante, por isso que não se faz essas coisas fora da casa espírita, porque isso aqui requer, gente, habilidade espiritual, comprometimento, segurança, fidelidade, conhecimento, e não é brincadeira. Então, eles só fazem isso com finalidade. Uma das coisas que esses espíritos fazem é ter finalidade. Bom, um cirurgião num bloco cirúrgico só está ali por uma finalidade. Não está ali para outra. Então, é a mesma coisa na mesa mediúnica. Eles só estão aqui por uma finalidade. Não é simplesmente por capricho, por curiosidade. Essa época já passou do Kardec. Agora aqui é o laboratório da mente humana. Isso aqui é um nosocômio psiquiátrico de saúde mental gigantesco. A casa espírita exerce, gente, um trabalho na área da psiquiatria, graças aos trabalhos que a gente executa hoje dentro do centro espírita, nós podemos dizer que nós aliviamos muitos esses lugares psiquiátricos, as CAPs, que são emergências, né, psiquiátricas, os hospitais psiquiátricos, as UPAs, quanto o próprio espiritismo alivia mentalmente, né? Hoje, por exemplo, em nossa casa lá, eu estava fazendo essa observação, né, as pessoas entrando, foram vários atendimentos, pessoas com sérios problemas, outras que já haviam passado semana passada com rostos diferentes. Havia um senhor que entrou com ideias suicidas, hoje já lá no quarto passe, quinto passe, totalmente com o rosto mais suavizado, mais alegre, mais feliz, mais calmo. Então a gente vê o que é isso, gente? O hospital psiquiátrico espiritual. Nós estamos fazendo acompanhamento psiquiátrico. Vocês vejam a importância que tem o nosso trabalho. Ah, mas eu não faço nada. Nossa, se a gente soubesse como a gente faz. O quanto a gente é útil, né? Mas, enfim. Então tá, pessoal. Entrego, então, para o amigo Homero.
Tudo certo? Nenhuma pergunta? Eu vou pedir só um momentinho, então, só um momentinho, pessoal. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente. Espera aí só um pouquinho. Só um momentinho. A última agora. Vamos lá. Que para mim é importante. Vamos ver se eu ainda acho ele aqui. Eu acho que... Só um momento. Só um momento. Tem muita coisa para desligar aqui. Achei. Vamos lá. Só um momentinho. Eu quero projetar só uma fala do espírito, que para mim ela é marcante, e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Primeiro, eu quero saber se vocês escutam a voz dela. Vocês escutam? Não dá pra Agora escutar, não. não. Agora, Não Eu tô, não estou escutando. ninguém está escutando? Eu Não. escutei, mas falaram ao mesmo tempo. Tem Foi só muito uma só rápido, pessoa, só um pouquinho. Uma só pessoa fala. Peraí. Estão escutando? Pessoal, falem. Não. Não. Agora não. Então, eu vou colocar aqui essa cena. Eu preciso que vocês prestem atenção só um trecho aqui. Ele é 3 minutos, não vai nos... Vamos rever de novo essa cena juntos, apesar de já terem visto sozinhos. Então, o Divaldo Franco foi convidado, quando jovem, a assistir uma sessão de desobsessão. Preste atenção no perfil de uma pessoa autoritária, né, ou conduzindo, e depois exatamente o perfil da médium, né, cristianizada, humanizada, né, trabalhando, conversando com o espírito. Olha o tratamento como é diferente. Um momento. Estão escutando? Pessoal, vocês precisam falar. Estão escutando? Eu não Tu estou. mandaste para nós esse aí. Sim, eu mandei. É que eu queria comentar com vocês uma determinada fala aqui, que é narrada, mas não adianta, o áudio não está indo.
aí não tem como, né? Aquela lá eu mandei, cada um olhou por si só, mas aqui era uma análise que eu queria fazer com vocês sobre um determinado trecho da fala. Mas então tá. Mas faz a análise, porque a gente já viu aquilo. Ah, não, tem que ser com vídeo junto. Assim eu não teria que olhar todo ele de novo ali, então eu ia olhar agora. Mas enfim, tá bom. Pessoal, mais alguma questão? Podemos encerrar? Seu Homero? Temos ainda 8 minutos, Fabiano. Se quiser comentar alguma coisa, alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Tudo bem, Gê? Tu faz a prece de encerramento, Gê? Posso fazer. Então, vamos, uma vez mais, convido a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a espiritualidade maior, dizendo da nossa gratidão do encontro da noite, dos ensinamentos, de tudo aquilo que a gente observou, meditou, e dentro do pouco que já compreendemos na prática da mediunidade, dos trabalhos de nossas casas, o quanto isso acrescenta a cada um de nós, essa compreensão melhor do que acontece no plano espiritual. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos, mentores, que cada um de nós possa também, Jesus, olharmos as nossas atividades, aquelas que a tua misericórdia nos permite, possamos fazer com muita responsabilidade, sabendo que tudo o que passamos, tudo o que vivemos, tem um sentido profundo, e que tenhamos nós esse pensamento e esse sentimento todas as vezes em que estivermos diante das nossas atividades, diante da vida, principalmente, e que aonde estivermos, sempre estaremos, Senhor, em conexão com os irmãos que já não fazem mais parte da vida física, mas que ainda, muitas vezes, nos cobram por situações passadas, e que saibamos nós perdoar, pedir perdão e perdoar. E te rogar, Jesus, a todos os instantes, que possamos viver o máximo possível dentro do que tu nos ensinas, que é de amor e de perdão. Queremos te agradecer, Jesus, por tudo que vivemos este ano, e te rogamos que possamos, no decorrer do ano que se inicia daqui a pouco, tenhamos nós muitas oportunidades de crescermos, de ajudar o Senhor aqueles que estão do nosso lado, a também compreender e viver um pouquinho melhor. Estamos neste momento compreendendo e vivendo. Assim te rogamos, Jesus, amigos da espiritualidade maior, a permissão para encerrarmos por um pouco esse nosso estudo, e que possamos voltar com toda a força e vontade, Jesus, de aprender e viver o amor e o perdão e que nos convida a tanto tempo. Obrigada, amigos. Obrigada, irmãos. E assim, em teu nome, Senhor, nós encerramos o nosso estudo da noite. Assim seja. Obrigada, Jesus. Obrigado, Assim boa noite. seja. Boa noite, Boa noite. Feliz Boa ano noite. novo, pessoal. Feliz ano novo. Boa noite. Boa noite. Feliz ano novo.